Carlos Coltman Filho, Carlãozinho. Ele organiza o Moto História há muito tempo. A gente já fez alguns programas aqui em conjunto, contando história de motocross e tal. E hoje ele até sugeriu o nome. O pessoal que anda de TZ, que andou de TZ. O que é TZ? Você, assinante que gosta de motocicleta, sabe que nos anos 70 a gente tinha essas motos que andavam e muito forte. E foram motos que trouxeram pra gente nomes, ídolos como Walter Tucano Barque. Pois é, o Tucano está aqui no nosso programa. Ele contar um pouco das histórias do que ele viveu com essa motocicleta, que foi fabricada no Japão para botar a gente do mundo inteiro para dentro das pistas, aumentar a competição, botar mais jovens no mundo da velocidade, fazer o quê? Fazer com que a gente tivesse cada vez mais emoção. Lógico que o Tucano não seria um grande nome se ele não tivesse um adversário à altura. Dizem até as más línguas, não sei se as boas também, de que o Denizio Casarini, que está aqui com a gente também, aliás, a primeira vez que ele vem aqui, era um tiquinho melhor que o Tucano. Hoje ele vai ter a oportunidade de confirmar isso. Só um tiquinho, né, Denizio? Boa noite. Por que às vezes só? A disputa era ali, ele não perdoava. Não? Não, é implacável. Mas escuta, essa história começa com vocês, inclusive, antes das próprias TZs aparecerem. Vocês já eram amigos, adversários há muito tempo. Nós somos amigos de bairro, de adolescência, de juventude. E começou tudo com as nacionais Javinhas na época, né, que é a Leonetti, de 50 cilindradas. E aí foi um pulinho para as italianas das Mundials. Na época era 50 cilindradas. Nós, garotos de 13, 14 anos. E aí, racha de rua, e a coisa foi progredindo e chegamos lá. Começou na rua, então? É. Onde é que você era melhor que ele? Pode contar aqui, que a gente está aqui entre amigos. Na faz reta, de conta. na reta. Hã? Na reta. Sabia? Deixa eu falar. É na freada. Ah, é na freada. Muito bem, mas começaram então já na rua, brincadeira e disputa na rua. Para falar a verdade, no Autorama, você quer saber? É mesmo? No Autorama, a briga já era legal. Ótimo. Acredite se quiser. No Autorama, fizemos uma pista grande em casa. E aí, o que acontecia? Rapidinho, esse daqui inventa. Aí ele chegou com um carrinho, nós fizemos um tipo de uma corrida longa. Aí ele chegou com uma carreteira com um farolzinho. Só que acontece... Era endurance? À noite? À noite. Não tinha o farol e se dançaram. Entendi. Ah, é? Tomou. Por quê? O farolzinho roubava a corrente. E o meu motor andava mais. Carlãozinho, a gente está ouvindo aqui, está um pouco da história do motociclismo, da motocicleta, das competições. Estão falando aí de Autorama, de motos que foram feitas no Brasil, 50 cilindradas. Mas essa história que passou e talvez tenha vivido seu grande momento com essas máquinas importadas das TZs, eu acho que conta um pouco do envolvimento, né? E o histórico. Brincadeira de criança, né? Amizade acima de tudo, espaço para você ter a competição e para chegar a desenvolver. Quer dizer, que é dentro desse ambiente que eles chegaram a ser os nomes que foram e que são até hoje. Sabe que uma das maravilhas de fazer esse trabalho que a gente está desenvolvendo, de resgate da história da motocicleta no Brasil, é entender a evolução. Hoje o programa vai mostrar parte dessa evolução, né? Eles dois sucederam uma geração de Edgar Soares, Latorre, Carmona. Eles eram os garotos quando esses eram os grandes nomes do motociclismo. A famosa Esquina do Veneno, Centauro Motor Clube na Avenida São João. Então a gente está fazendo um trabalho de recuperação dessa história. E os grandes ídolos do esporte nos ajudam profundamente a fazer isso, né? Eles têm histórias incríveis para contar de disputas, de amizade, de toque de carenagem, o famoso tombo na chegada, que eles podem te contar lá com o Eloy dando a bandeirada, eu não acreditava, passou primeiro a moto, depois passou o Denizio. Então é uma riqueza e eles representam o auge da história da motovelocidade no Brasil, em que a gente teve o fortalecimento do Centauro Motor Clube, do Piratininga, a formação da Federação Paulista, os grandes autódromos pipocaram pelo Brasil no finalzinho dos anos 50 até o começo dos anos 70, né? Interlagos, Curitiba, Pinhais, todos esses grandes autódromos. Coincide com a época de ouro do automobilismo também, a formação de Emerson Fittipaldi e tal, e eles do lado da moto. Grandes corridas eram disputadas aqui, grandes pilotos vinham correr aqui e suavam para ganhar desses caras, né?
Johnny Cecotto veio correr no Brasil, Barry Sheene veio correr no Brasil, Carlos Lavado veio correr no Brasil. A Yamaha mandava motos e pilotos oficiais do Japão para ganhar aqui e suavam, né, para andar com esses caras. Inclusive a primeira corrida internacional do time Honda foi aqui no Brasil e nessa época, né? Foi aqui no Vieram para cá para buscar e para dar experiência para seu time, trouxeram para cá para fazer as competições. Agora, vocês tinham, acho que do mesmo jeito que no automobilismo, esses nomes, o Tonhoque, por exemplo, já estavam estabelecidos como um parâmetro para vocês também se inspirarem e terem de vencer os caras que eram os bambas da história, né, Denilson? Quando nós começamos, nossas condições financeiras para a época realmente eram muito remotas, porque nós somos de família humilde, e então não tinha como ter acesso a uma motocicleta boa. Então nós tivemos a felicidade de fazer uma boa corrida, a primeira em dupla, porque o ano todo se esperava por uma corrida de fundo, que era a famosas 500 milhas, né, que até hoje existe. Sim. Então, na primeira edição, eu participei em dupla com o Felipe Carmona, o saudoso Felipe Carmona, o pai. E numa NSU 250, que é uma moto que ficou na história, apelidada como Monstrinho, que era uma moto que a carenagem cobria, inclusive, a roda dianteira. E a moto não era rápida, e já nessa época quem ganhou essa corrida foi o Gualtiero, junto com o irmão dele, o Paulo Tonhoque. Eles já estavam de TR2, né? A TR2 era uma antecessora da TZ, que montou refrigeração a água, com uma geração antiga, a linha RD R5. Então, nessa corrida eles ganharam porque nessa época a importadora da Yamaha para o Brasil era a Motorsports, do seu Arifiade. E eles eram os dois irmãos eram os pilotos da Motorsports. Estabelecidos, então rápidos. A marca se fortaleceu muito no Brasil, formando opinião de qualidade e vencendo corrida de fundo, ganhando corrida de endurance, a coisa toda. E dali, na sequência, depois de 1 ou 2 anos, a Yamaha se estabeleceu no Brasil. E o Arifiade, da importadora Motorsports, renovou o contrato com a Suzuki. E começou a trazer as motos Suzuki, e a Yamaha do Brasil já estava aqui. E com essa filosofia de competição, a Yamaha abriu as portas para começar também uma nova fase. Foi aí que o Tucano entrou por uma porta, eu entrei pela outra. Olharam assim, bom, tem 2 moleques aí que estão andando bem, vamos falar com esses moleques, dar uma moto para eles. É que nessa época, a primeira corrida que a Yamaha participou, trouxe os pilotos japoneses, né? Oficiais da Yamaha do Japão. Um chamava Kanaya, um chamava Kawasaki e o outro chamava Motohashi. Olha que coisa. O piloto da Yamaha era o Kawasaki. Chamava Kawasaki. Muito Hideo bem. Kawasaki. E aí eles ganharam a primeira edição, eu e o Tucano participamos com uma Ducati 250, Desmo. E eles participaram com uma TR3. A TR3 já era uma, vamos dizer, uma TZ refrigerada a água. Ar, que era uma antecessora, mas similar mesmo em desempenho, essa coisa toda. E eles venceram. No ano seguinte, a gente já estava na Yamaha, aí nós corremos com TR3 mais uma vez. Primeiro ano nós corremos TR2B, segundo ano TR3, e aí então que nós corremos de TZ, já na terceira edição de Yamaha. E aí, como é que vocês foram contra os japoneses? Não, contra os japoneses, a gente disputou palmo a palmo, a corrida inteira. E no finzinho da corrida, nós já estávamos na liderança e os japoneses até entregaram a liderança para nós, porque quebrou o suporte de carenagem deles, então nós abrimos 1 ou 2 voltas, não lembro agora. Então o próprio chefe da equipe japonesa falou para o nosso chefe de equipe, Masaharu Tanigawa, olha, nós já vamos recolher vocês, então vamos parar a disputa, vamos se adequar a essa situação. Mas infelizmente, a minha corrente, quando abasteceu, tinha que ter esticado, porque a corrente laceava, né? E aí a corrente escapou, entendeu? Não. E nessa de pôr corrente, não sei o que, eles acabaram ganhando a corrida de 6 horas e não sei quanto por 48 segundos. É para fazer com que todo mundo percebesse que o negócio não está ganho até acabar mesmo, né? Não tem essa. E o nível de competitividade que tinha também, né? Foi aí que então a gente viu que tinha um nível bom. Depois disso aí a gente foi para o Japão, a convite da Yamaha, teve uma experiência muito boa com a Yamaha. Realmente naquela época ela voltada ao esporte, competição, não sei se ainda ou como hoje mas foi uma empresa mãe, vamos dizer assim, a nível de participar das competições, porque a própria produção da TZ, que é o motivo de hoje da apresentação, era uma moto fabricada em série,
e tiveram vários modelos de TZ, e aí ficou no ar de 73, me corrija se estiver errado, até 86, se me falha a memória, modelo TZ. Então teve modelo 1, modelo A, modelo B, modelo C. E essa moto era vendida a público, tinha uma linha de produção, e você ia numa concessionária e pedia uma e comprava. Hoje não existe isso, né, Canova? Não, hoje seria o mesmo que comprar uma Moto 3, uma Moto 2 e levar para casa e correr o seu campeonato. A Yamaha naquela época produzia essas motos em escala e vendia no mundo inteiro. É a mesma moto, o mesmo modelo de moto que o Netinho ganhou em 83 Daytona. Que a Você gente pegava fez uma moto dessa aqui. na concessionária, o Netinho, vamos falar do Netinho, Foi que exatamente o foi caso campeão, dele. ele foi para Daytona, comprou a moto na concessionária, levou um preparador, o Sarrachu, não é isso? Aham. E aí deram uma arrumadinha nela e Ganhou a corrida. ganhou 100 milhas de Daytona. É um absurdo um negócio desse. Sair aqui do fundo do... Não e é? lá é uma coisa de louco. Agora, Tucano, como é que foi a primeira vez que você sentou numa moto de competição, que você falou assim, bom, chega de dividir essas motos que a gente inventa aí, eu e o Denísio e tal, você sentou a ser piloto de fábrica, como é que foi? A primeira uma moto de competição foi uma Ducati, 350 dele. Aí lá no Bom Retiro tinha um rapaz, um piloto que corria, e uma corrida longa ele me convidou para correr. Eu nunca tinha andado de moto. Você então. só tinha andado na rua? Sim, na rua. Aí eu fui fazer um teste lá, antes dos treinos, tudo, mas já andei bem, me adaptei bem com ela. Uma moto sensacional. Alguma coisa te surpreendeu na moto? Ela Em relação, porque assim, eu imagino que depois de andar, né, de fazer loucuras na rua, quando você vai para a pista, todo mundo sabe Sim, que lá é uma a pista diferença é muito diferente, grande, é né? muito grande. Lá, quando você está na pista, você não chega na curva, a curva chega em você. É diferente. A coisa lá é bem diferente. E no treino me deram uma moto 250, e tinha duas motos, uma PUC 250, mas a PUC não andava muito. E ele com a 350 ia me puxando e tal. Aí eu falava, acelera, né? E ele ia, não, devagar, acelera. Aí os caras, eu falei, e daí? Eu falei, a moto, ele não anda, pô. Ele, não é como, eu tenho medo que você caia. Eu falei, não. Porque Vai embora que eu tô minha mãe e meu pai não sabiam, você entendeu? Esse que era o problema. Era difícil também isso. Naquela época lá, tinha que correr escondido. Aliás, vocês chegaram a ver o episódio lá do Emerson Fittipaldi, porque nessa época o Emerson também Também. estava correndo de moto, né? Ele não corria de carro, ele corria de moto e a mãe dele proibiu, não é? Isso, a gente se encontrou lá no Ibirapuera, naquele zerinho, lá numa pista oval, que ele andava Aham. com cinquentinha lá. Ele também corria escondido. Todo mundo era... Todo mundo. E então, aí eu peguei e trocou, né? Ele pegou, troquei de moto. Nossa, aquilo lá andava muito. Falei, legal. Aí foi bem, me dei bem. Foi a primeira moto de competição mesmo, que é uma Ducati. Só tem um mexida. detalhe, né? O câmbio e freio era o contrário. É, Ah, você cambiava com a direita e freava com o pé esquerdo, é isso? Isso. Que bacana. Os ducatistas dizem que os japoneses é que inverteram, né? O certo era isso. então tinha esse Não, problema. errado estão esses caras. É, mas por que, Fizeram certo. por que eles inverteram depois? Né? Era uma questão de mercado. É verdade, é verdade. Aí depois eu peguei as TZ, né? As TR2, TR3, aí foi indo, né? A gente já estava na Yamaha. Quem era o bom dessa moto? Lá nessa moto? Por exemplo, você não deixava tocar o telefone? Então, esses lances que eu passava ele. Entendi. Quando ele ia lá, ficava Alguma lá. bobeira pá. ele fazia, eu pula. que Entendi. nem agora. Se ele tava na Quem é o pilotagem, eu James Bond passava. dessa história, né? O que acontece? A gente não tinha disso daí, você entende? O negócio é o seguinte, ele é o kamikaze, você manja, ele vai ver o que acontece. Entendi. E eu Sem ficava saber muito olhando, qual é que era, ele ia para as Dá, cabeças. será que dá? Dá, ele falava, dá. Então aí ele ia para ver se dava. Era Eu boi de sempre ficava piranha. olhando. É. Mas ele às vezes fazia, eu tinha que fazer. Eu falei, não, ele fez, e agora? Nessa brincadeira eu ganhei 37 fraturas, né? 37 fraturas? Tem. Acumuladas. Eu imagino que aí realmente tenha que começar a pensar, a dar um tempo, né? Do mesmo jeito que a gente vai fazer agora, vamos fazer o primeiro intervalo nosso. Ele, Alex Barros. Piloto que a gente pode dizer foi o último dessa geração de TZ, é isso? Hein, Alex? Eu fiquei sabendo pelo Carlãozinho. Ele que está levantando toda essa história.
E aí, teve em casa, acho que foi semana passada, mostrando um pouco dos álbuns, inclusive o álbum do Denísio. Tem muitas fotos deles dois juntos. E o que é bacana dos dois, que são adversários desde pequeno, né? Sempre que tem grandes pilotos, grandes nomes na história, não só no Brasil, no mundo, sempre crescem juntos, né? Sim. Que é o caso do Kevin Schwantz e Annie Rainey também, né? É bonito escutar aqui. Eu tava lá atrás, toda vez que eu fico na presença deles, eu me emociono, viu? Por quê? Como é que foi esse começo Porque... pra você? Porque você viu esses caras competindo também. A gente tava lá na arquibancada, mas você teve a sorte, né, do seu pai gostar muito de competição, ter sido ciclista e ter colocado vocês direto para a pista. Quer dizer, não é só para admirar de fora, dá para acompanhar. É assim, ó, eu quando comecei, foi final de 78 que fiz a primeira corrida. E quando eu entrei no motociclismo, treinando lá na corrente de mobilete, ele era os dois. Os dois feras do motociclismo, as duas referências do motociclismo eram os dois. E eu, como pequenininho, como você faz? Quando criança, você sempre se espelha, né, nos grandes astros, nos grandes ídolos. E até hoje eu sou fãzaço dos dois. Fãzaço. E toda vez que eu vejo um pouco da história que eles contando, eu sempre aprendo alguma coisa nova. A gente tem, né, algumas fotos, inclusive, que a gente vai passar aqui, uma sequência de fotografias. E a última foto, uma das fotos ali, é o Tucano, com você de um lado, do lado direito, e com o César, né, o nosso conviva aqui no Supermotor, o César Barros, ali do lado. E era meio isso, né? Quer dizer, você estar do lado do ídolo para copiar, para se inspirar. O que significava para você? Você se motiva, né? Qualquer atleta, quando começa em qualquer atividade esportiva, ele tem uma referência de um ídolo, né? Qualquer modalidade que seja. A minha referência era eles dois. Eram os dois. Você lembra de alguma briga assim deles na pista? Que eles possam até, não sei. A briga era intensa. Porque pelo jeito eles não são muito amigos. Eles não estão se falando aqui Imagina. direito no programa e tal. A sensação que eu tive sempre de fora, que o Denísio era o Vaca Brava. Esse era o... Era essa. E o Tucano era você mais está ouvindo, técnico. né? Você está ouvindo dele, do a próprio. referência que eu tinha de pequeno. Porque depois, é lógico que eles falaram. Quando eu vejo assim, o Denísio era agressivo pra caramba. E eu nunca consegui andar com o Denísio na pista. Mas eu tive a oportunidade de andar com o Tucano quando tinha a CBR 450. Você chegou, né? Porque acho que o Denísio parou um pouquinho antes, não é isso? Se não me engano. Ele foi andar de carro. E o Tucano, nessa época que ele disputava o título, eu corria de 125 especial. Que as motos pareciam... A 450 dava um pouquinho mais. Mas eu lembro que estava num treino de anel externo e estava treinando todo mundo junto. E eu consegui fazer uma volta atrás dele. Eu fiz a curva 3 de um jeito que eu nunca mais voltei a fazer atrás dele. Eu entrei naquela que, sabe quando o coração sobe aqui na garganta e fala assim, não vai dar. Ai, passei. E consegui fazer a volta recorde indo atrás dele na 125. Você bateu o recorde. Bati o recorde da pista nessa volta que fiz atrás dele. Foi a única vez que eu consegui andar com um ídolo meu. Era a inspiração. E você chegou a falar para ele depois? Eu acho que eu falei com ele. Eu falei assim, eu não sei se ele vai lembrar, mas naquela... Eu tinha, acho que 12 anos, devia ter 12, 13 anos, mais ou menos. Mas foi uma volta que está na minha memória até hoje. Aliás, você trabalha com os jovens, com os garotos dessa idade que você tinha quando você tinha esse espelho aqui, esses caras na pista. Você pôde andar com ele. Dá para fazer algum paralelo? Você se lembra de alguma coisa quando você vê a tua molecada no teu time? O que eu procuro passar, assim, eu até falo para eles, aproveita que ainda eu estou andando de moto. Vai chegar uma hora que também não vai dar, né? Eu procuro passar todo o conhecimento que eu tive, né, no decorrer da vida, né? Eu poder passar todo esse ensinamento a essa garotada, para mim é um prazer muito grande poder ajudar eles, né? Eu espero poder, é um sonho que eu tive de tentar brigar por um título mundial que eu não consegui, que eu não consegui o título, tentar dar uma oportunidade e encurtar esse caminho, esses novos talentos, né? Lógico que o mundo vai mudando, você escuta a história deles, a dificuldade deles era muito maior que a minha ainda. No começo, com E eu sentia que a minha dificuldade, comparando com o que é hoje, era muito mais difícil também. Mas quando você olha para trás, sempre é muito mais difícil a história, né? A gente estamos contando aqui a história das TZs, que era uma categoria, como o Carlãozinho já falou, o Denísio já contou, a produção em massa tinha para competição no mundo inteiro. Como é que vocês faziam? Não tinha uma moto específica para competição onde todo mundo podia ir lá e brigar por posição. Já tinha
um outro tipo de disputa quando vocês iam para a pista, né? Além da moto. Nessa época tinha duas categorias, né? Chamava-se a especial, que são motos especiais fabricadas para competição, e a esporte. Então tinha aqueles que corriam com motos esporte, que motos esporte seria motos derivadas de rua, ou seja, motos que comprava moto de rua e transformava para competição. E inclusive a Yamaha não era forte nesse sentido, porque as motos de rua dela, a Honda, já naquela época já tinha a CB 750 4, já tinha 500 4, que eram motos mais fáceis, mais acertadas para competição. Então, dominava na categoria esporte a Honda e dominava na categoria especial praticamente só a Yamaha. Então, existia uma divisão aí de valores, né? E o prestígio maior, evidentemente, era para a categoria das motos especiais. E com o Tucano teve uma mudança de categoria, depois de 75 ou 6, ele foi para a categoria esporte, porque ele recebeu um apoio da Honda, então ele começou a correr de Honda. E nessa época eu me machuquei e fiquei um ano parado. E quando eu voltei, ele sempre foi um espelho para mim, né? Quer dizer, irmão mais velho, vamos dizer assim. Então tudo que ele fazia para mim era o caminho a seguir. Você gostou disso, irmão mais velho? Deixa, Um vou pouco deixar só, passar. Vou deixar passar. É só 5 anos mais velho, mas 5, tudo isso, é mesmo? É? Ó. E Parece? Eu não vou entrar nessa discussão, porque aí eu vou ficar no meio e vai ficar pior. aí no segundo momento, então, a gente foi para a categoria esporte. Mas as motos esportes andavam, o tempo final de volta era basicamente o tempo das TZ. Quer dizer, a gente depois, mais tarde, com os motores 1000 da Honda, duplo comando, e aí veio da Honda, mandou os motores especiais do Clube Honda, que é o HRC, e aí com um chassi fabricado por especialista, o Tucano teve um chassi da Japauto, eu tive um chassi de um holandês chamado Nico Baker. Então a gente fazia umas motos que, naquela época, Interlagos antigo, o recorde chegou era 7, né, em corrida, com o Giroto. Foi uma corrida que ele correu com o Walter Villa e com o Tchecoto e com 7 o você diz, 3 e 7. 3 e 7. Uau. Esse E recorde durou Foi. uma eternidade. o Edmar Ferreira, que no último ano correu muito bem, com uma moto muito bem preparada pelo Luzia, ele virou 8. E eu e o Tucano chegamos a virar 9. Então você vê que... Mas esse 7 também que o Giroto virou foi uma vez. Porque ele realmente trouxe um preparador de fora. Aquelas loucuras que o pai dele fez, que era uma coisa que nem no Mundial tinha tanto recurso, que ele foi buscar. Na véspera de treino, o preparador foi para a Europa para buscar pneu, aquelas coisas que não se via. Mas veio aqui Berrichini, veio aqui Tchecoto e saíram calminho daqui, porque o Giroto levou essa daí. Para nós foi a glória aquilo, né? Vinha um Berrichini, vinha um Tchecoto e sair daqui com uma banana. E era uma coisa constante, né? Você cresceu, Ale, vendo esse tipo de coisa acontecer. Quer dizer, na pista de casa, os ídolos locais vencendo os caras que a gente só sabia que existiam pela revista, né? Pelos jornais. Né? Isso que inspira muito mais. Muito. Né? O motociclismo, olhando um pouco a história, que agora com o Carlonzini mostrando tudo isso, a época que eles correram, que é a época deles, o Brasil, a nível de pilotos, não devia nada lá para fora. Muitas vezes, isso que o Denis acabou de falar, você imagina trazer hoje, na história de hoje, só para o público atender, é trazer o Valentino, trazer o Mark Marques e chegar aqui e eles tomarem pau de um brasileiro. Imagina, vai correndo numa categoria 1000, que tem hoje a 1000 cilindrada aqui, entram com a moto, toda a preparação, vai e ganha um garoto. É quase impensável, mas isso acontecia. Pois é, mas o que você acha que mudou nesse ambiente? Quer dizer, a gente, lógico, no nosso motociclismo, a gente deu uma parada, né? Até na própria competição, a gente diminuiu um pouco. Mas que tipo de efervescência que você acha que tinha que chegou a produzir esse tipo de coisa? Eu acho que foi a tradição. Eu acho que o motociclismo, ele começou, pelo que eu vi um pouco da história, que eu não era nascido, então tem que ver o que eu vi. Foi da época de 40, 50 começou isso, né? 50 começou a vir para cá e o motociclismo foi... E teve outros grandes pilotos antes deles que deu a continuidade. Quer dizer, o nível do campeonato era muito competitivo. É o que a gente está fazendo trabalho agora, renascendo o motociclismo, né? Depois da época de 82, 83, teve uma fase muito ruim, acho que econômica para o Brasil, e caiu tudo, competição. Voltou a ter competição, mas nunca foi aquela como era no nível deles. Voltou a falir de novo o motociclismo em 2008, 2009 e voltou a renascer. E hoje o motociclismo está dando, em competições, está dando grandes passos em nível de organização, em nível de público, em nível de equipes, em nível de pilotos, nível técnico.
não está o que é lá fora, mas ele está caminhando para isso, né? Eu acho que com o tempo, se tudo continuar nesse caminho, a gente pode sonhar sim em ter um nível nacional parecido como era antigamente. Brigas. Você lembra de alguma coisa? Você ganhou dele, que ele ganhou de você, que vocês tiveram que sair no tapa, Não, olha, perdeu a amizade durante 5 minutos, aquelas coisas, né? As nossas disputas começam com o autorama, como ele falou, ou carrinho de rolemã, coisa desse gênero. E terminou com corrida de Stock Car, essas coisas todas aí. Até hoje eu ainda participo de algumas corridas de carro. Mas o respeito, a admiração de um para com o outro é uma coisa que realmente não se vê. Quer dizer, existe um respeito, uma amizade que está acima de qualquer disputa. E houve, obviamente, muita disputa e muita ultrapassagem de ambos os lados, mas acabava a corrida, era como se fosse irmão de sangue, era uma coisa assim que não tinha jeito de... E nunca houve uma discussão no sentido que esse prejudicou aquele... E o papel da gente, nós, mídia? Porque a gente sabe que naquela época, por exemplo, ficou muito famoso, quer dizer, toda a nossa geração de pilotos, tanto de moto quanto de carro, essas gerações ficaram famosas porque a imprensa cobria muito. Né? Você tinha a Gazeta Esportiva que ia fazer matéria, todo mundo fazia matéria, as rádios, né? Mesmo as TVs estavam presentes. E eu, para traçar um paralelo aí, não sei se eu vou cometer algum deslize aqui em termos de comparação, mas nos anos 70 e 80, comecinho dos anos 80, vocês eram, Denizio e Tucano, a mesma rivalidade que a gente viu no motocross nos anos 80, do Sasaki com o Negrete. Quer dizer, todo mundo sabia quem vocês eram. Qual é que era o papel da mídia para vocês aí? Até para criar essa coisa do ambiente, de você chegar na banca de jornal e ver uma matéria contando como foi a corrida, você fala, o cara não viu direito, não foi isso. É até engraçado, quando saía alguma matéria a meu respeito, eu procurava, a primeira pessoa a procurar era o Tucano. Falava, Tucano, tá, você saiu na revista tal. Aí ele saía para a banca, comprava a revista e era eu que estava lá. Você avisava ele, lógico. Ele faz até hoje isso. Isso é estratégia psicológica. Né? Para detonar o concorrente. Até hoje ele faz isso. Então, essa era uma guerra, assim, vamos dizer, uma tiração de sarro, uma brincadeira que a gente fazia. Mas, olha, sinceramente, eu e Tucano estamos acima da média, porque é impossível você duelar uma vida inteira e em um momento não ter um desarranjo, né, de relacionamento. Sim. Nunca. Sequer alteramos o tom de voz. Tudo bem, você falou que ele era melhor que você na reta. Ele estava falando que na verdade era na frenagem. Onde é que era? Quem era quem? E qual é que era a curva lá em Interlagos, se a gente poderia saber quem é que ia estar na frente? Esse tempo de glória, esse tempo de nostálgico, né, hoje, né, nostálgico, esse tempo de glamour, porque o motociclismo nos anos 70, a primeira fase dos anos 70, era glamouroso, né? Sim. Então ali era um romancismo total, era uma coisa maravilhosa que hoje já não existe mais. Hoje é profissional, é seco, não tem... E rivalidade, é uma rivalidade, vou dizer assim, até que meia suja, entendeu? Antigamente não tinha isso, era tudo... E evidentemente que tinha dia que tu cantava melhor, por algum motivo ou por aquele, eu tinha dia que estava eu, quer dizer, então ele foi recordista do Autódromo Antigo por um período, eu fui por outro, quer dizer, então eu acho que, é como o Alexandre falou, eu acho que até eu era um pouco mais impetuoso, um pouco mais arrojado, e o Tucano mais estável, mais completo, mais redondo. E por isso que ele conseguiu melhores resultados que eu a nível de campeonato, eu tenho que reconhecer isso. Né? Então eu acho que se tivesse que votar... Naquela época, quem era o melhor piloto, tem que votar para ele mesmo, eu tenho que me curvar perante ele. Poxa vida. Esse é um momento histórico que estamos vivendo aqui. O próprio Denizio passando a coroa para você. Primeira vez eu vejo falar isso. É mesmo? Nossa, é que a gente vai ficando mole, vai ficando velho, vai ficando mole. Tem alguma coisa por trás. Né? Mas assim, você vê que bonito, né? O que eu procuro passar para os meus pilotos jovens é exatamente isso. Que é da onde eu via esse exemplo, né? É o que o Denis está contando. A rivalidade entre eles, mas uma rivalidade saudável, né? De respeito entre adversários, que é isso que eu falo para os meus pilotos. Respeite sempre o seu adversário, porque é o seu adversário que é o que faz você ser melhor. Perfeito. Porque sem o seu rival você não consegue crescer. Esse é o grande exemplo deles dois, né? De serem... São irmãos.
E eram os grandes rivais, na época. E Mas você vê o piloto, respeito né, que Thiago? tinha. O piloto não é só aquele que acelera. Exato. O piloto tem que ser completo, ele tem que saber acertar o equipamento, ele tem que saber para onde que ele tem que correr, onde que ele tem que se adaptar, ele tem que saber quem escutar, ele tem que saber aonde que ele tem que procurar melhorar. E não é só chegar lá e acelerar, entendeu? Isso. Então, nesse sentido, o piloto mais completo, depois da gente suar muito e aprender muito e bater muito a cabeça, a gente aprende que hoje, que o Alexandre passa para os meninos dele, só pode ser isso, é o complemento de tudo. Não é tenta se acelerar, porque se você tiver um desacerto, qualquer um na moto, o outro que tem uma moto mais acertada pode não ser melhor, mas pode ganhar. Saber superar, saber superar as diversidades, que tem várias. Você está no seu dia, às vezes a moto não está perfeita e o piloto tem que pôr, o que eu falo para eles, não é só saber andar, mas você tem que pôr a alma naquilo e se esforçar, porque 95% das coisas que você vai fazer na sua vida, a moto não vai estar perfeita. Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar funcionando. E você tem que se adequar. É pressão de campeonato, pressão de patrocínio. Você, às vezes, está num dia que você não está no seu dia, mesmo assim você tem que fazer as coisas funcionarem. Você sempre vai correr com alguma coisa que não vai estar te ajudando. E você tem que se adaptar a essas circunstâncias, saber enfrentar isso. E nunca desistir. Estar sempre ali, perseverante. Às vezes não pode ser o seu dia, mas amanhã pode ser. Senão, nunca desistir e deixar de acreditar em você. É o que eles faziam. Exatamente. Com toda a dificuldade, diante de toda a Exato. limitação de equipamento, na verdade, eles estavam focados para ganhar. Elas ainda estão na pista. Essa peça que vocês estão vendo aqui, essa roda que vocês estão vendo, é só uma parte do que é o culto a essa motocicleta que continua acelerando no Campeonato Internacional de MotoGP, a gente pode chamar assim. E o Roberto Keller, que está aqui com a gente, é o piloto que participa desse campeonato lá na Europa. A gente pode definir o Roberto Keller como um cara apaixonado por competição, por velocidade. Ah, qual vai ser? Vai ser 4 rodas? Vai ser 2 rodas? Depende do final de semana, né? Tudo bem, Roberto Keller? Beleza. Como é que é essa história de andar de TZ? Hoje em dia, o que eles fizeram nos anos 70, você está revivendo com uma turma, e não está sozinho, né? Tem uma grande turma lá na Europa correndo. Tenho a grande felicidade de poder estar realizando o sonho de infância agora, depois de velho. Que é justamente participar de um campeonato que tem como foco as motos da chamada época de ouro do motociclismo. Como o Denísio bem colocou aí, era uma época muito mais glamourosa, os pilotos eram super amigos fora da pista. Na pista, a coisa era, e continua sendo no ICGP, faca na boca mesmo. O pau come na pista, mas fora da pista todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda. E esse é o espírito predominante aí no ICGP, International Classic Grand Prix. Que é uma prova que, inclusive, você vai trazer para o Brasil aqui, a última etapa do ano. É um campeonato que acontece todo ano, basicamente com provas em diversos países na Europa, diversas pistas míticas aí. E a última etapa vai acontecer em 23 de outubro, em Goiânia, uma pista que já teve grandes prêmios aqui no Brasil também, tem essa tradição de hospedar grande prêmio e vai hospedar o Grande Prêmio Clássico dessa vez. Ou seja, Carlãozinho, tem gente no mundo inteiro meio que nessa vibe que você está aqui de Moto Story, essa coisa vintage das competições. E a gente sabe que tem festival de Goodwood, por exemplo, que reúne os carros e até as motos antigas, né, lá na Inglaterra. Quer dizer, está todo mundo envolvido em trazer um pouco desse espírito que o Denísio bem descreveu, né? Era uma camaradagem, um glamour, uma tranquilidade muito grande. Eu vou mal comparar aqui, até porque esse esporte vai voltar para os Jogos Olímpicos lá no Japão, que é o surf. O surf eu acho que tem um pouco dessa coisa de camaradagem, dos caras curtirem a natureza, curtirem o trabalho um do outro e se ajudar. Eu acho que é mais ou menos isso que os caras recuperam nessa competição. O mundo, os países desenvolvidos cultuam muito a sua história, né? Para fazer aquele trabalho que nós fizemos do Netinho, eu tive que ligar para a AMA e pedir as fotografias que eles tinham guardadas desde 1983. Acho que a maior motivação do nosso projeto, do Moto Story, é justamente resgatar a nossa história, os nossos ídolos, né? os nossos grandes eventos, os nossos grandes pilotos. Agora, o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno curioso, porque há uma busca pelo passado. Talvez por essas mudanças de valores que a gente está vivendo com redes sociais e tudo mais, eu percebo que você vê no comportamento dos homens que estão deixando barba crescer, as barbearias antigas estão voltando,
Essa história de carro antigo está voltando, um jeito de se vestir dos anos 50, 60, 70, as meninas se vestindo de pin-up. Então tem um culto, tem um movimento de culto ao passado que acho que coincide com o nosso trabalho. Eu fiz algumas viagens à Europa, tive a oportunidade de ver grandes eventos, como você viu. Pô, lá todos esses grandes pilotos, Giacomo Agostini, Phil Reed, eles são constantemente lembrados e homenageados. O próprio Adu Celso, o primeiro, aliás esse aqui, você falou de Adu Celso, a gente tem que pegar aqui, esse capacete aqui, o Roberto Keller usa nas competições do ICGP, em homenagem ao nosso grande Adu Celso, né? Bacana a gente poder reviver isso aqui. Um cara que foi importantíssimo. Para as motos foi o que o Emerson Fittipaldi foi, né? Foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa de Ganhou uma etapa de mundial em 73 lá na Espanha. E ele, durante boa parte da vida dele, ele foi lembrado por essa vitória na Europa. Inclusive o Roberto restaurou à perfeição uma moto que ele encontrou, que era do Adu Celso, numa época em que eu ainda era editor da revista Motociclismo e queria homenagear o Adu. O Roberto conseguiu, ele restaurou a moto do Adu, hoje está perfeita. Aliás, a gente falar desse negócio de restauração, o Roberto meio que antecipou isso, né? Porque essa restauração da moto do Adu você fez há quanto tempo? 10 anos já. 10 anos? 10, 12 anos. Mais, já. né? Por aí. Quer dizer, tudo que a gente está vendo agora, você já tinha... Foi por causa disso que você achou o ICGP? Foi basicamente isso. Eu vim do motociclismo fora de estrada, eu sempre gostei de andar fora de estrada. E por chance, assim, acabei experimentando uma moto de pista, na pista, e adorei a sensação de andar na pista. Que moto que foi essa que te Uma cativou? Honda RS 125. Para o meu tamanho, eu devo ter parecido um elefante em cima da moto, mas fiquei muito surpreso com a velocidade, com a sensação de andar na pista. E pensei, na época, se uma 125 dois tempos já anda desse jeito e já é tão gostosa, imagina o que deveria ser uma TZ 350, das quais eu li a respeito quando eu era bem moleque nas reportagens que eu via nas revistas, que basicamente o que tinha era mídia impressa. E tinha bastante cobertura mesmo na época. Os nomes eram mitos para mim. Não é? O grande Denizio, o Tucano e o Adu, sobretudo, eram figuras assim fantásticas para mim. Essa cruz de Lorena no capacete do Adu era uma coisa mítica para mim, era uma coisa muito impressionante. Me impressionou muito como menino de 10, 12 anos. A gente tem imagens da competição, das provas que você tem feito. O que eu queria saber era como é que você entra em contato com esse mundo, descobre que os caras lá fora estão fazendo um campeonato com essas motos e contar curiosidade, como é que é você achar peça para essas motos que continuam sendo motos antigas, totalmente restauradas, né? Sim, mas as motos são, como o Denise falou, motos que foram feitas a partir de uma certa época. A Yamaha começou a produzir motos em linha de produção, achou um nicho, um filão para vender motos e também para reforçar a imagem dela de competição, de etc. Dominou o mercado. Total. Então, realmente, nessa época, o foco da Yamaha era esportividade. E eles acharam um filão em vender motos de pista para pilotos pilotos privados, que podiam ir numa concessionária, comprar uma moto que punha eles em nível de igualdade com pilotos de fábrica. Você sabe que a gente está vendo essas imagens agora da corrida? Essa aqui é Assen, né, na Holanda. Isso. E eu estou imaginando, você já convidou para a prova daqui, você já convidou o Tucano, já convidou o Denizio. O Denizio estava olhando bem essa imagem. Não sei, acho que ele vai copiar isso daí e levar para treinar, hein? Denizio? Essa prova é Mallory Park, na Inglaterra. Foi na Inglaterra, Mallory Park, ok. Isso. Mas eles estão, claro, eles estão convidados a estarem no evento e serem homenageados como os pilotos da época de ouro do motociclismo. Nós contamos com a presença de diversos pilotos que marcaram essa época e que realmente puseram o Brasil em evidência no motociclismo como nunca antes, né? Denizio, você vê essas imagens aí, você lembra de andar? Já dá para recuperar um pouco daquela sensação de andar de TZ? Olha, é uma emoção, por exemplo, na minha época de jovem, que a moto exige muito, né? É óbvio. Hoje já não poderia me dar do jeito que eu me dava fisicamente falando. Agora, o cérebro não fica velho, não é isso? Graças a Deus. Agora, você tem que se amoldando conforme o tamanho, né? Eu hoje participo de competição, eu corro numa categoria de carros clássicos, né?
E é mais fácil. Sempre, Aliás, tá? hoje não, né? Já faz um bom tempo que você está nesse filão, né? Eu conheci o Denísio numa brincadeira Desenvolvendo dessas, carro é. e tudo mais. O Denísio ganha corrida de coisa a motor há 50 anos. Pois é, só isso. Só isso. Há 30 Agora, anos atrás a gente se Participar encontrou, no né? Campeonato do Mundo, ou participar em eventos assim, com a elite do motociclismo, como eu tive a oportunidade de participar, e disputar com as TZ, porque a TZ, você pegava uma de ponta e pegava uma que não era de ponta, a diferença era nada, entendeu? Ou quase nada. Que é mais ou menos o que a gente está Então, vendo aqui, ó. Essa aí já é a prova de Assen, né? O Tem pessoal o já ícone brigando. da TZ, que na época era o Jarno Saarinen, que era o campeão do mundo em 73, né? O Jarno Saarinen, não, de 72. Em 73 ele faleceu em maio, lá em Imola. Isso mesmo. E esse cara era simplesmente para nós o ídolo maior. Ele tinha uma moto igual a nossa. Isso Suspensão, freio, direção, tudo igual. Então, quando você entrava na pista, ele podia ter um pouco mais de série de curva, porque o motorzinho dele era feito com o tal de Nob Crack, lá que poderia fazer alguns HPzinhos a mais ali, um trabalhinho, mas era coisa que, se de repente, você poderia até tentar pegar. Tentar, porque pegar não conseguia. Tirava no braço também. Mas não né? dava para tirar no braço, porque ali era extremo limite, né? Mas você estava perto, entendeu? E era isso que estimulava. É, E eu exatamente. imagino que o cara esteja na prova nesse campeonato exatamente por causa disso, né? Porque realmente andar numa moto dessas é uma coisa indescritível. Realmente é um chute de adrenalina, é uma potência que te empurra. E motor 2 tempos realmente é algo que eu acho que o mundo sente um pouco de falta hoje, né? Quem andou de 2 tempos sabe o que é realmente o chute que uma TZ bem preparada dá. E nessa prova de Goiânia vamos ter 250 e 350, é isso que é? O campeonato contempla essas duas categorias que andam juntas e são premiadas em 2 pódios separados. Perfeito. Essa roda que nós temos aqui, quando eu fui fazer uma visita para o Roberto Kelly e vi essa roda aqui exposta e falei assim, cara, olha que demais, tomada de ar, a roda de alumínio, cara, conta pra gente, Roberto. Essa é uma roda que sobrou enfim, é uma peça que acabei não usando, mas é uma roda traseira de TZA, que é a primeira série de TZ e também comum às TR3 que vieram antes, que ainda é refrigerada a água. Era a mesma moto, a TZA era simplesmente uma TR3 com um cilindro refrigerado a água e um radiador, mas fora isso era igual. Então essa é uma roda dessa série de moto. Logo após elas começaram a usar freio a disco, que acabou sendo muito mais eficiente, mas esses tambores aí de última geração, imensos assim, principalmente o tambor dianteiro, que era acionamento duplo, era um freio que eu acho que tinha que ter talento até para usar o freio na moto. Tinha que ter a mão para usar o freio. A sensibilidade para poder Era um freio usar. que inclusive tinha uma pegada progressiva. Você segurava ele, se você mantivesse a pressão, ele freava mais geometricamente. É isso? Conta pra gente, Denise, como é que é. Eu tenho a oportunidade de andar com essas motos e fora, principalmente, no limite extremo, né, de freio. Sim. Então, os freios que vinham com as lonas originais, que eram umas lonas mais suaves, para não travar, porque a progressividade do freio não é como o freio a disco, que você freia progressivo, era muito brusco. Então, lá fora se punha os freios, colocava as lonas, punha o freio da lona da Ferrodo, que era um absurdo. Você, com o dedinho você brecava, o bicho já, bum, mas freava muito. Tanto é que, numa oportunidade, o Tucano ainda andou com o Wilsinho, prestou uma moto para o Wilson Fittipaldi, num intervalo de corrida, e o Wilsinho andou numa TZ, e quando ele parou no box, falou, ponto mais alto, ponto mais fraco. Ele corria de Fórmula 1 já, foi em 74, por aí. Aí o Wilsinho falou, assusta o freio, e para. Então, lá fora, se você não podia... O cara que era piloto de Fórmula 1, tinha dado de carro de 1000 Ele estava na HP. Fórmula 1, ele Sim. estava na Fórmula 1. Ele visitou a gente e curiosidade de querer conhecer. O Tucano até acompanhou ele. E se ele me fala a memória, ele foi com a minha moto, ou vice-versa, não sei. E o cara falou, ó, o freio é um absurdo. E nós aqui, no Brasil, ainda corremos às vezes com a lona original da fábrica, que era uma lona suave, porque tinha muito principiante que pegava a moto, comprava na loja e... Agora a Ferrodo era um absurdo. Era saia fumaça daquilo, tanto que freava aquilo lá. Bom, essas rodas aqui a gente não vai ver no ICGP lá em Goiânia. Esse tipo de roda o pessoal não usa Não, mais. até tem Ainda tem algumas motos que... Tem uns caras que, pela curtição, entram com TZA mesmo para andar. Não, mas eu vou dizer para você que isso aí freia muito. Uma vez acertado, não sei de disco, não há dúvida. Freia, Olha, gente, freia você mesmo. sabe que esse papo aqui que a gente está tendo é só uma parte do papo, porque o Moto História, inclusive hoje mesmo, está fazendo uma reunião
com essa turma toda, e se você estiver em São Paulo, você pode ir lá, bater papo com eles. Onde é que é? Vai acontecer no Johnny Walsh, na Gomes de Carvalho, terminando o programa, a gente vai reunir lá Denísio Tucano, Alexandre Barros, Netinho, Marco Antônio Greco, Paulo Tonhoque, os Tesudos todos é o nome do evento, a geração... Tesouros, nada. Ele era garoto propaganda. O Alexandre contou uma história aqui de estar treinando em Interlagos, treinando largada, empurrando a moto parada para ligar, e ele com a garota do lado fazendo fotos da moto Gladson Coca-Cola. O Alexandre falou assim, um dia eu chego lá. Eles eram os caras, eles eram capa de jornal todo final de semana, campanha de cigarro, Hollywood. É o que a gente falou, a mídia não é que apoiava, esses caras faziam um espetáculo tão grandioso que não tinha como olhar para o outro lado. Era ir lá para registrar e distribuir essa informação. O motociclismo... Tem um grande prazer de ter contado essa história, partezinha dessa história para você.